mãos de Deus, né? Louvado seja Deus. Somos gratos a Deus pelos testemunhos que são enviados a nós. Louvado seja Deus, né? E você que tem recebido o milagre, não se esqueça de voltar a testemunhar, porque isso muito agrada a Deus. Louvado seja Deus. Oremos a Deus. Deus grande, santo, maravilhoso e eterno Pai. Sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aqui estamos, ó Deus, em oração nesta hora, neste lugar, meu Pai. Nós apresentamos a Ti este povo, meu Deus amado, que tem, ó Deus amado, se achegando a Ti, que está se achegando. Nós cremos, ó Deus, no milagre, no prover de Tuas mãos, porque o Senhor é o Deus que vive, o Senhor é o Deus que reina para todo sempre. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o mesmo Deus de Daniel, o Deus que enviou os seus discípulos amados, os transformou e fez deles apóstolo. Meu Pai amado, grande é o Senhor para operar maravilhas. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, venha fazer maravilhas sobre esta vida que nos ouve, que nos acompanha nesta hora, meu Pai. Eu creio, ó Deus amado, este povo que está sendo alcançado através, ó Deus, deste clamor, através desta oração. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem o poder da cura. Meu Deus, contigo acompanha um milagre, Jesus. Por onde o Senhor passa, o milagre acontece, passa no meio deste povo, vai de encontro, ó Deus, com esta vida. Toca, ó Deus, sobre esse corpo físico, trazendo saúde, meu Pai. Renova a esperança, renova o amor, derrama o perdão, derrama a tua misericórdia, a tua graça. Nós te pedimos, ó Deus, o perdão de nossas falhas, de nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é grande para operar maravilhas. Muitos são os sofrimentos deste povo. Vidas, meu Pai, que aqui chegaram, que aqui estão chegando, meu Pai amado. Vidas que, meu Pai amado, outrora foram abençoados por Ti, meu Pai. Hoje, meu Pai, se encontram, ó Deus amado, com o coração grato a Ti. Vidas que já foram transformadas pelo Teu poder. Aqui, ó Deus, se encontra vidas, meu Deus, que já foram muito agradecidas, meu Pai, muito, ó Deus amado, abençoada por Ti, vidas que já foram agraciadas pelo Teu poder, vidas que já foram curadas, vidas que já foram transformadas, vidas que já receberam bênção de paz, bênção de vitória e prosperidade, meu Pai, vidas, ó Pai, que receberam prosperidade espiritual, prosperidade na paz, prosperidade, meu Pai amado, na saúde. Meu Deus, eu te peço, meu Pai amado, junto com este povo que já tem sido abençoado, junto com essas vidas que já são uma testemunha viva do Teu poder, da Tua glória e da Tua majestade, nós unimos a nossa oração, meu Pai, a fé do Teu servo que está em Ti, meu Pai amado. Através desta fé, junto com este povo, nós oramos, meu Pai amado, por esse, meu Pai, que pela primeira vez, quem sabe, estão ouvindo esta oração e irão ouvir a Tua palavra. Vidas, ó Pai amado, que receberam, ó Deus amado, meu Deus, esta oportunidade deste dia, desta hora, poder, meu Pai, acompanhar a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço, meu Pai amado, usa-nos, ó Deus, como um atalaia, meu Pai amado, usa-nos, ó Deus, porque nós não estamos aqui, ó Deus, para agradar homens nem mulheres, mas, ó Deus, esse propósito é de agradar ao Senhor, porque, conforme disse Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus, o Teu servo precisa de força, este povo precisa de força. Meu Deus amado, e por isso nós te pedimos, ó Pai amado, que nós viemos, meu Pai, meu Deus, se portar diante da Tua grande e santa presença, de acordo com a Tua vontade, que a Tua vontade, ó Deus, esta vontade santa, celestial, seja estabelecida sobre a nossa vida, sobre este povo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, meu Pai, confirma o grande milagre, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome santo, amém? E amém, Jesus amado. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos hoje meditar no livro de Esther. Eu quero trazer uma mensagem para você nesta hora. No livro de Esther, capítulo 2, talvez você nunca tenha ouvido falar uma mensagem no livro de Esther, conforme você vai ouvir hoje, baseado no livro de Esther e também no que falou Jesus Cristo lá no livro de Mateus. Louvado seja Deus, né? Acerca do divórcio e acerca do casamento.
Louvado seja Deus, porque hoje é quase que normal, né? Nós deparamos com vidas que já passaram por 2, 3 ou 4 casamentos, vidas que já passaram já do primeiro para o segundo. Ah, pastor, eu divorciei e agora o que que acontece comigo? O que que acontece com o divórcio? Pós o divórcio, posso casar de novo? Não posso. Há uma dúvida muito grande. Alguns julgam, outros condenam, outros lançam no inferno e outros lançam para fora da igreja. Mas o que eu quero te trazer nesta noite, baseado no texto de uma mulher que venceu esta passagem, a mulher que passou por esta fase, né? No livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 2. Eu já muito preguei, né, em outras oportunidades, louvar ser Deus a respeito disso, porque quem é contra divórcio, muitas das vezes a pessoa está rasgando o livro de Esther fora. Não só o livro de Esther, como também o livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus, né? Então nós vamos meditar nesta noite, louvar seja Deus neste dia, neste horário, a respeito de Esther. No capítulo 2 do livro de Esther, eu peço para você, amado, que nos ouve nesta hora, você que pode, pega aí o seu celular, o seu smartphone, ou quem sabe a sua própria Bíblia Sagrada. Abra ela conosco no livro de Esther. Você que tem o seu aparelho em sua mão, pode digitar aí no Google, louvar seja Deus, né? Livro de Esther, capítulo 2. E no versículo, louvar seja Deus, versículo 1, capítulo 2 do livro de Esther e versículo 1. Para quem tem dúvida, nunca mais você vai ser condenado, né? Louvar seja Deus. Nós estamos aqui para ensinar. Louvar seja Deus, porque de graça nós aprendemos e de graça vos ensinamos. Livro de Esther, capítulo 2. Na minha Bíblia tem um título em cima. Minha Bíblia é a João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. É uma das traduções que eu, pastor Juarez, mais gosto. Eu acompanho muito, né, em várias traduções, mas essa é a que eu mais gosto, é a João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Esther, capítulo 2, versículo 1. Assuero casa com Esther. Passadas essas coisas, apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que ajunte a todas as moças virgens e formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa de mulheres, aos cuidados de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deles os seus efeitos. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei. E ele fez assim. Louvado seja Deus. Pula um pouquinho comigo aqui. Louvado seja Deus. Livro de Esther, ainda no mesmo capítulo de número 2. Louvado seja Deus, versículo 7. Este criara a Hadás, que é Esther, filha de seu tio, né? Louvado seja Deus, porque não tinha pai e nem mãe. Ela era jovem, bela, de parecer e formosa, por ser órfã. Mardoqueu a tomara por filha, ou seja, ela foi criada com Mardoqueu, o seu tio, porque era órfã de pai e de mãe. Vamos lá. Versículo 9 agora. Pula um pouquinho, versículo 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus efeitos e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei. E a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres.
Ester, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Louvado seja Deus. Pula um pouquinho aqui comigo no versículo 13. Desta maneira vinha a moça ao rei e dava-lhe tudo quanto ela desejava para se enfeitar e vir da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Zaasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamado pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos seus olhos, de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Louvado seja Deus. Graças a Deus. É muito comum nos dias de hoje, né? Mas você sabe que o divórcio ele vem há anos, né? Acontecendo isso. Nós vimos aqui o caso do rei Assuero. Para quem hoje condena, né? Um crente divorciar, aconteceu um desastre, não se divorcia, não se brinca, né, com divórcio. Eu sempre tenho o costume de dizer que na Bíblia Sagrada eu conheço, né, como pastor, 25 anos servindo a Deus, eu conheço 2 casos que o divórcio deu certo, 2 casos de divórcio que o nome de Deus foi glorificado, que foi o caso de Ester, né, e também lá no livro de Isaías, onde o próprio Deus, ele divorciou de Jerusalém. Louvado seja Deus, né? Ele despediu-se de Jerusalém para agora vir salvação para nós, os gentios. Então, eu particularmente conheço essas 2 passagens onde o divórcio deu certo, porque o divórcio é muito complicado, não se separa, louvado seja Deus, né? Se preciso brigar para viver casado, brigue-se para viver casado. Se é preciso amar-se mais para viver casado, ame-se mais. Se é preciso buscar paz para continuar casado com a mesma pessoa, busca paz. A paz, ela se encontra em Cristo Jesus. Só que a Bíblia, ela traz 2 casos onde as pessoas buscaram paz, buscaram ânimo, buscaram amor, mas o seu cônjuge ou a sua cônjuge não o aceitou. E ninguém tem obrigação de viver com ninguém. Ninguém é obrigado. O próprio Deus, ele nos fez livre. Quando ele criou Adão, ele olhou e disse: Adão, está aí no meio do jardim muitas árvores frutíferas. Você pode comer de todas. Você pode fazer o que quiser. Só que tem 2 aqui que você não toca. Essa aqui não é para você tocar. Não seria mais fácil Deus ter pegado e tirado aquelas 2 árvores do meio do jardim? Seria fácil. Deus sabia que o homem podia tocar, sabia que o homem podia tocar, sabia que o homem poderia tocar, mas Deus não tirou, Deus deixou para que o homem tomasse as suas próprias escolhas. A escolha de Adão, a escolha de Eva, foram escolhas perante os seus olhos e perante os seus ouvidos. E quando nós deixamos de olhar para o Altíssimo, deixamos de ouvir o Altíssimo e começamos a olhar com os nossos olhos para as coisas materiais, é complicado. Louvado seja Deus, né? Mas Deus deixou o homem livre arbítrio, deu liberdade, ele criou o homem livre.
E foi para isso que Jesus voltou e desceu à terra, para nos tornar livres. Ele morreu, verteu o seu sangue, subiu vivo aos céus, para que nós tivéssemos liberdade, para que nós fôssemos livres de tomarmos as nossas escolhas. E assim também é num casamento. Quem sabe, meu amado ouvinte, quem sabe, minha amada ouvinte, você já passou por essa situação. Hoje, talvez, se encontra divorciado, e você congrega numa igreja, congrega no ministério, onde talvez o teu pastor olha para você e diz, não, aqui você não pode mais casar, nunca mais. Então, eu trago para você aqui no livro de Esther, uma moça chamada Esther, a qual ela casa com o rei Assuero. Pastor pode casar de novo? Pastor também pode. Rei Assuero, você sabe que no passado o rei ele era tratado como pastor, como juiz e como rei. Nós vimos no caso do próprio Samuel, né? Foi juiz, rei e sacerdote. Exerceu vários ministérios. O próprio Samuel exerceu vários ministérios também. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Nós vimos o próprio Davi, né? Como pastor. Louvado seja Deus, e também como rei, louvado seja Deus. Então, isso, quem está na chuva pode se molhar, quem está no tempo pode se molhar, louvado seja Deus, e o sol brilha para todos. Não é muito bom? Não, não é muito bom. As consequências são graves, né? Louvado seja Deus. O que fica muitas das vezes na memória precisam de anos e quem sabe meses em oração e jejum e somente Deus para limpar e para transformar e para nos capacitar, porque é consequência. Lá no livro de Mateus nós vamos ver que Jesus ele vem trazendo uma resposta para os escribas e fariseus, porque chegaram até Jesus e interrogaram dizendo, mestre, Moisés deu carta de divórcio, é lícito o homem repudiar a sua mulher e casar com outra? Aí o próprio Jesus olhou e disse, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Hoje muito se julga. A pessoa divorciou, não era crente, veio para a igreja, aceitou Jesus, se converteu, se batizou e, porque tem uma carta de divórcio, hoje muitas religiões já se adaptaram com a Bíblia. Outras estão fora da Bíblia e não aceitam um divorciado casar. Pastor, como assim não aceita? Sim. Isso acontece muito no dia de hoje. São muitas pessoas. Para condenar, tem muitos. Há uma grande multidão. Para salvar somente Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Então, Jesus ele vem dizendo, olha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Por quê? Se existe um casal, um é duro de coração, não tem jeito de se converter de verdade, né? O outro, Paulo disse assim, se a tua mulher descrente habitar contigo e não quer te deixar, não a largue. Se teu marido for descrente e consente em habitar contigo, ou seja, é uma pessoa boa, te respeita, te ama, mas não é crente, não largue. Porque quem sabe, através da tua oração, do teu testemunho, você vai testemunhar dele. Você pode salvar, santificar com o seu testemunho. Mas agora, se o descrente quiser apartar-se, livra-se. Porque melhor você ficar livre do que ficar escravo na mão de uma pessoa que te torna escravo, manipuladora ou manipulador, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. E hoje, como a gente vive no mundo, né? Ah, pastor, mas hoje, se liberasse divórcio das igrejas, as pessoas divorciavam tudo. Não, divórcio tem umas partes que você aceita, tem partes que você não aceita. Por isso é necessário trazer cada caso aos pastores, à liderança, porque cabe aos pastores orientar, e é dever dos pastores, pela palavra de Deus, analisar cada caso e orar a Deus. O Espírito Santo aceitou a pessoa, então o homem já não pode mais condenar. Ah, o Espírito Santo recusou, a pessoa não recebe transformação. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro da igreja, mas não recebe transformação. É porque o Espírito Santo não o aceitou. Louvado seja Deus. Então não cabe o homem aceitar. Mas, primeiramente, aí voltando lá, Mateus, Jesus vai falar assim, porém, não era assim no passado, porque, portanto, o que uniu Deus não separa o homem. E é nesta causa que
que eu quero entrar e trazer referência para você. Os nossos jovens de hoje, as pessoas que hoje que estão solteiras, estão, quem sabe, divorciados, estão, quem sabe, separados, quem sabe estão viúva ou viúva e pretendem casar. É muito necessário e muito bom quando a pessoa aguarda no Senhor, que o problema de hoje, sabe o que é? É que as pessoas, muitas das vezes, o homem olha para a moça e diz, ela é o colírio dos meus olhos, e eu vou casar com ela e pronto. E aí depois Deus é que se vira em libertar. E não é assim que funciona. A Bíblia diz que o que uniu Deus não separa o homem. Porque, portanto, você pode ver aí nossos pais, nossas mães, ou quem sabe nossos tios, que casaram e viveram lá seus 50, 70 anos, e só a morte separou. Por que só a morte separou? Porque foram casamentos unidos por Deus. Que quando o casal é unido por Deus, não vai ter briga que vai separar, não vai ter dissensão, não vai ter falta de respeito. Um vai respeitar o outro, um vai referenciar o outro. Pode ter certeza disso. Se for Deus que uniu, a Bíblia é bem clara. Portanto, assim diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Quando Deus une, não existe separação. Não existe, está divorciado, está separado. Por quê? Porque não foi Deus que uniu. Se foi Deus que uniu, não permanece separado e não vem divórcio. Não existe carta de divórcio para quem é separado. Ah, mas eu divorciei e voltei de volta. Voltou porque foi Deus quem uniu, porque se não foi Deus, não tem traição, não tem separação. Não existe. Isso é contra a palavra. A Bíblia Sagrada, apóstolo Tiago foi bem simpático em falar, em nos orientar, que ainda que nós sejamos infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se a palavra dele diz que o que uniu Deus não separa o homem não tem poder. A porta que Deus abre, o homem não fecha. Deus não ressuscita mortos. Ah, mas o amor está esfriando. Não, primeiramente, que quando existe amor entre o casal, amor não se esfria, amor não se acaba. O que se acaba se chama paixão. Ah, mas eu estou apaixonado, pensa que é amor, né? Amor, ele vem de Deus. Quando nós lemos aqui no livro de Esther, nós vamos ver que Esther, ela se torna a mulher do rei Assuero. Este rei Assuero divorciado. Eu repito, isso é Bíblia. Por que o pastor Juarez ama a Bíblia? Por que a palavra de Deus fala muito forte comigo? A palavra de Deus, ela corta por mim. A palavra de Deus, ela me enche. Por quê? Por que eu amo a palavra de Deus? Por que as pessoas hoje não querem esse compromisso com Deus? Por que as pessoas recusam da palavra de Deus? Se o rei Assuero, eu repito, o rei Assuero, divorciado da rainha Vaste. Agora, o que está te esperando, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte? Às vezes a pessoa está ali divorciada ou separada, está no segundo ou terceiro casamento, tudo certinho. Mas não quer, mas eles me julgam. Não existe julgamento. Porque se for para julgar, rasga-se o livro de Esther. Porque Esther casada com o rei Assuero divorciado da rainha Vaste. Muito conhecido, muito pregado. É fácil pregar o livro de Esther. Agora vamos viver esse livro de Esther. Vamos abrir as portas para que essas pessoas que estão nessa situação tenham comunhão com Deus, porque esse povo vai subir e muitos pastores vão ficar, porque Deus não chamou pastor para condenar. Deus não me chamou para condenar. Deus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse, ide por todo mundo e julgai conforme o evangelho. Deus, ele te ama. Deus, ele tem um plano na tua vida. Deus, ele tem um plano. Quantas pessoas que talvez 1, 2 casamentos ruim, terrível, casamentos de escravidão, como vivia este rei Assuero, casado com esta rainha Vaste. Quem era o rei Assuero? Era um bebum. O rei Assuero era um bebum. A Bíblia é muito bem clara que o rei Assuero fez um banquete e se embriagou. E ele chama a rainha Vaste por quê? Porque o rei estava bêbado. Agora vamos ver. Agora esse rei Assuero, ele divorcia. Às vezes a mulher é culpada porque o homem vive na embriaguez.
Às vezes o homem é culpado porque a mulher vive na embriaguez. É isso que acontece. Porque se nós nos doarmos uns aos outros, se nós fazermos o que o próprio Paulo disse, né? Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Então o rei ele estava embriagado. A rainha Vasti, né? Recusou vir ter com ele porque ele estava embriagado. Ela estava certa? Talvez estava certa. Muita interpretação ela estava certa. Mas qual o motivo? Agora não vamos ver agora. Agora o rei Assuero divorcia da rainha Vasti, passa a ira do rei Assuero, passa em torno de um ano, conforme a referência da palavra de Deus. Os homens, vendo que o rei Assuero se encontrava triste, porque eu costumo dizer que o homem sem mulher, né, não sobrevive. Ou você tem uma esposa, ou você tem uma mãe, ou você tem uma irmã, ou você tem alguém, uma conselheira. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus, para te orientar. Porque o próprio Deus olhou para Adão e disse: não é bom o homem ficar ali. Vou fazer para ele uma companheira de uma vez e pronto. Vou resolver esse problema de Adão. Lá ele criou a Eva, primeiro casal formado por Deus. E ali assim sucedeu. O próprio Jesus Cristo, né? Ele, homem sozinho, pregava o evangelho, não casou, porque a Bíblia é muito bem clara, a palavra vem a favor dele ali, ele sendo Deus da terra, né? Ele não possuiria mulher de jeito maneira, mas tem mulheres a serviço dele. Quantas vezes nós vamos ver a própria Marta, a própria Maria, as mulheres que vinham, derramavam suas lágrimas aos seus pés de Jesus, as mulheres que o serviam, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. E o próprio Cristo, ele tem a igreja, a noiva, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Então, aí nós vamos ver agora. Agora, esse povo olha para o rei Assuero e aconselha o rei Assuero a casar novamente. Aí reúne-se ali as moças e lá vem essa Esther. Ela vem, quando chega a vez dela, entra, o rei Assuero olha para ela na beleza natural da mulher. Porque a Esther ela não se maquiou, não se bordou, a Esther ela só botou o que era necessário, né, para entrar na presença do rei, e assim ela é introduzida na presença do rei. A Bíblia Sagrada diz que quando o rei Assuero, divorciado da rainha Vasti, o homem com a carta de divórcio, né, que para muitos pastores hoje não podia casar mais nunca mais, né? Pensa hoje os pastores de hoje botando Esther no banco, né? Disciplina para ti, Esther, porque Esther, do povo judeu, não poderia casar com o rei Assuero, que era divorciado da rainha Vasti. Eu me alegro com a palavra. Fica com a palavra. Fica com a palavra de Deus. Aí essa rainha Esther, você vê que muda tudo. Quando ela é introduzida, o rei, você não vai mais encontrar na Bíblia Sagrada o rei ficar embriagado. Ou seja, o rei foi liberto por quê? Porque ele encontrou ali uma companheira que ele não tinha na primeira mulher dele. Louvado, por quê? Porque ali vem uma Esther, uma mulher de oração, uma mulher de consagração, uma mulher que orava pelo seu esposo, uma mulher que consagrava pelo povo de Israel, uma mulher que orava. A Bíblia Sagrada diz que quando o rei ia para a guerra, Esther se reunia junto com as outras mulheres, com as suas servas, e decretava jejum e oração. Enquanto o rei não retornava da guerra, Esther não sossegava. A Bíblia Sagrada diz que o rei vai e volta, e assim vai. Não vai muito tempo e vem paz, e o rei já não sai mais para a guerra. Por quê? Por que é a paz? Porque o rei Assuero agora tem uma mulher, uma segunda mulher. A primeira divorciada, deu cara de divórcio. Não se fala mais na rainha Vasti. A Bíblia não fala mais de rainha Vasti, mas agora a Bíblia Sagrada diz que tem uma mulher dentro da casa do rei que traz paz não somente para o rei, mas para todo o seu povo. Porque até a guerra acaba. Se nós continuarmos lendo o livro de Esther, nós vamos ver que até a guerra acaba. E agora o que você está esperando, amado ouvinte, amado ouvinte? Recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Pastor, eu preciso do milagre de Deus.
Você conhece alguém que está nessa situação, que pensa que tudo acabou, e agora? Eu conheço pessoas, já ouvi de pessoas, né, que até desviaram de igreja, hoje estão desviados porque não suportaram, né? Porque precisariam, não aguentavam ficar sozinhos, vão casar de novo. Paulo foi muito bem claro em Coríntios, capítulo 7. Se o homem está livre de mulher, não busque mulher. Mas se não pode ficar sozinho, como no caso do rei Assuero, case, busque, mas que seja no Senhor. Agora daí volta lá, que seja do Senhor. O que foi? Que Jesus falou lá, Mateus, se não me engano, capítulo 18. O que uniu Deus não separa o homem. Mas o que uniu, espera Deus unir, espera Deus preparar. Quem sabe você está aí pensando, olha, eu vou casar com fulano e pronto. Analise para ver se é de Deus. Se é de Deus, case. Se é da vontade de Deus. Precisamos esperar na vontade de Deus, não somente na permissão. Porque existe a permissão de Deus e existe a vontade dele. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje o problema é isso. Por que tem milhões de divórcios hoje? Porque de cada 1000 casais que casam, um desses 1000 é unido por Deus, porque o resto é conforme o olhar do homem e conforme o olhar da moça. A moça olha, tá doida para casar, casa com o primeiro que aparece. Não deu certo com o primeiro, ela casa com o segundo e pronto. Depois vem as consequências, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aconteceu acaso o divórcio? Não fique triste. Existe uma oportunidade para você. Quando nós vimos o próprio Jesus chegando até a mulher samaritana, aquela mulher já tinha passado 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Ela já era divorciada 5 vezes. Mas o que ela tinha agora não era dela. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Jesus a condenou? Não. Jesus olhou para ela e disse, vai lá e convida o teu povo. Quem que ela vai trazer ele agora? Com certeza este homem qual ela é um ficante, né? Como se chama hoje, né? Porque não era alguém que vivia com ela dentro da casa dela. Isso que Jesus falou. Pastor, não era casado no cartório. Não, na época não existia cartório. Na época não existia certidão de casamento. A certidão de casamento veio agora, recém. Casamento passado era somente na igreja, né? Ou quando, né, lá na Bíblia Sagrada também nós vamos ver aonde o próprio filho de Abraão, né, Isaac, ele toma a Rebeca, né? E introduz na casa de sua mãe, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós vamos ver também a próprio Jacó, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Sem certidão de casamento, nem a certidão. Começou no religioso com a Igreja Católica. A Igreja Católica lançou no religioso. A certidão de casamento na Igreja Católica. Depois, nos cartórios, deve fazer uns 200 anos, não faz isso. No Brasil, principalmente, acho que foi 1800 e pouquinho, 1889, 91, por ali. Mas não faz 200 anos que existe a certidão de casamento. No civil, né? A Bíblia é clara, o que está unido no céu, seja ligado na terra também. Muito bom viver perante a lei do homem, perante a lei de Deus. É muito bom, é muito melhor isso. Mas não seja condenado. Falou, você viu que está fora da palavra, entra no ouvido e sai no outro. Não te alimente com essas palavras. Se alimente com um alimento útil. Alimento que te dê vida. A própria mulher samaritana. Aí você vai ver que depois o povo volta, né? Ela volta com certeza ali com aquele cara que ela não estava na casa dele. Ela não estava vivendo com ele na mesma casa, no mesmo teto. Por quê? Porque ela que buscava água. Louvado seja Deus. E ela buscava fora de hora por causa do jugo, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Mateus 19. Mateus 19. Mateus 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, o fez. E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unir-se à sua mulher, e serão dois numa só carne.
Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou. Agora, o casamento foi de Deus mesmo, porque se é de Deus, olha aqui o que ele diz aqui, ó. Se Deus ajuntou, não separa o homem. A Bíblia Sagrada é bem clara, o homem não tem força para separar. Senão aquele livro lá de Isaías, não me adianta eu pregar Isaías capítulo 43, operando Deus, quem impedirá? É muito fácil subir no altar e dizer, Deus está abrindo a porta, e a porta que Deus abre, o homem não fecha. Se ele unir, não tem separação. E se ele separar, também não tem mais união. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aí não adianta querer puxar que não vai ter mais união. Assim, ó. Disseram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Por quê? Porque às vezes a pessoa é casada com outro que é duro de coração, dura de coração, que não tem jeito. Não tem conversão. Se passa por crente, mas não é convertido. Quantas pessoas que se passam por crente, né? Mas não são convertidos. Louvado seja Deus. Graças a Deus. E aí você vai viver na escravidão? Não tem como. Deus não te chamou para ser escravo. Ele chamou nós para ser livre. Pastor, eu conheço um testemunho de uma mulher que orou 25 anos pelo marido, o marido foi liberto. Sim, porque se foi Deus que uniu, não tem separação. Ela vai suportar o marido 25, 30, 40, 50 anos, se for necessário, e não vai ter divórcio, não vai ter separação. Por quê? Porque não vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Mas nós vimos lá na carta de Esther, Esther casada com o rei Assuero, divorciado da rainha Vasta. Louvado seja Deus. Coríntios capítulo 7. Vai lá você, 1 Coríntios capítulo 7. Abre aí comigo aí. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 27. Capítulo 7, versículo 26, melhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem, é estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Porque tem pessoas que também, né? Meu Deus, estão lá ligados e faz de tudo para separar. Não faz de tudo para viver junto, faz de tudo para separar. É? Tem costume. Se a Bíblia é bem clara, Jesus disse, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa. Aí se eu me unir com a minha esposa, não é para mim ficar lá na casa do pai e da mãe. É para mim ficar com a minha esposa. Se a minha esposa uniu comigo, não é para ela ficar lá na casa do pai e da mãe dela, é para ficar comigo. Não é para ficar na casa do filho, é para ficar comigo. Se a Bíblia diz que será uma só carne, se vai contra a palavra, daí não foi Deus que uniu. Não tem como. Você está entendendo? Agora, as pessoas não buscam viver a palavra, aí fica difícil, né? Vamos lá, versículo 28. Mas se te casar-te, ó, vamos lá, volta de novo, versículo 27. Estás ligado à mulher, não busque a separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecais. E se a virgem se casar, não peca. Você está vendo aqui que tem duas situações, tendo uma pessoa que é virgem e tendo uma pessoa que não é mais virgem, ou que já passou pelo primeiro casamento. Se casar novamente, não peca. Paulo foi bem claro. E se a pessoa que é virgem casar, também não vai pecar. Você está entendendo agora o que é a Bíblia Sagrada? Foi o caso do rei Assuero. Divorciado da rainha Vasti, ele já não é mais virgem, não é mais puro. Ele casa com a rainha Esther. Agora casa com Esther, que até então não era rainha, se tornou rainha depois de casar com o rei Assuero. Ele não pecou. Porque Paulo foi bem claro aqui. Tem alguém que é maior que Paulo? Eu não, né? Sou menor que ele.
Mas se te casares, não pecais. E se a vir se casar, ou seja, se a pessoa nunca foi casada, casar não vai pecar. Se a pessoa foi casada, se divorciou, aconteceu alguma coisa, se separou, ou ficou viúvo, casado de novo, pode casar. Não peca. Paulo foi bem claro. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Por quê? Porque se nós casarmos, você sabe que o marido, o homem sozinho, ele só vai se apresentar perante Deus. Agora, ele casado, ele precisa se apresentar perante Deus e perante a mulher. A mulher da mesma, a mulher um pouquinho mais ainda, né? Ela precisa se apresentar perante o homem como se estivesse apresentando perante Deus. Porque quando a mulher serve o homem, ela está servindo Deus. O homem tem que honrar a Deus e honrar a sua mulher. A mulher honrando o homem, ela está honrando a Deus. Lá em Coríntios, capítulo 11. O Deus, Cristo, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. O homem é um pouquinho mais pesado, Deus cobra mais. Louvado seja Deus. Mas se nós vimos lá uma mulher que ela honra o seu marido agora. O homem parou de beber, o homem era um bebum. Rei Assuero era um homem embriagado, vivia embriagado. Por quê? Porque ele tinha uma mulher má dentro de casa. Não precisa nem falar, nem fala a respeito dela, né? Mas pode ter certeza que não era uma boa mulher. Porque a mulher sábia edifica sua casa. Agora ele casa lá com a segunda mulher dele, divorcia da rainha Vasti, manda ela embora, divorcia dela, dá cara de divórcio para ela. E aí ele casa com a rainha Esther. A rainha Esther busca Deus, já tem uma boa reputação, né? Seu tio Mardoqueu é muito ensinado ela. Ela aprendeu com a igreja, ela aprendeu com Cristo, ela aprendeu com Deus. E é aquela que aprendeu com Deus, ela sabe como referenciar seu marido. Como fazer o marido dela ser um homem de paz. Por quê? Porque a sabedoria vem de Deus. E Esther servia a Deus. Olha a importância de servir a Deus. Tem falta de sabedoria, peça a Deus. A mulher sabe edifica. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo é curto. E que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. E os que choram como se não chorassem, e os que fogam como se não fogassem. Louvado seja Deus. Versículo 39. Versículo 38, perdão. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 38. Versículo 37, melhor ainda. Versículo 37. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração, guardar a sua virgem faz bem. Você está firme no coração, não tem necessidade de casar, não tem desejo, né? Não case, não fique buscando homem, ficando buscando mulher. Fique sozinho, é bem mais fácil servir a Cristo. Mas se você tem desejo, é diferente. Aí é mais fácil ter uma companheira e um companheiro, né? Porque o próprio Paulo disse um pouquinho antes que o homem não tem domínio do seu corpo, mas tem da mulher. A mulher não tem domínio do seu corpo, mas tem do homem. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Agora, como que um casal, né, vai viver junto, se quando o homem não tem domínio do corpo dele, ele busca no da mulher, mas a mulher, tô com dor de cabeça, tô com dor não sei aonde, tô com dor na ponta da unha. Não tem como, né? Aí não é unido por Deus. Ou falta de sabedoria, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Versículo 38. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A mulher casada está ligada pela lei, né? Então seja fiel ao seu esposo. Louvado seja Deus, né? Pela lei. Paulo foi bem claro, lá pela lei. Daí você volta pela lei, né? O que está ligado, fica ligado. Desligou na lei, está desligado. Volta lá no livro das leis. 613 leis determinou Deus através de Moisés, né?
Que foi onde surgiu a carta de divórcio por causa da dureza no coração. Porque tem pessoas que não tem. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Versículo 40. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Fique com essa palavra de Deus sobre a tua vida. Receba a bênção, receba a vitória. Deus tem salvação para todos. Repito novamente, Deus não chamou o pastor para julgar, Deus chamou o pastor para pregar o evangelho, para ensinar. E é isso que nós estamos aqui neste dia. Por isso, louvar seja Deus desta mensagem, deste dia. Deus te chamou para uma vida de liberdade. Quantas pessoas, quantas vidas que a gente, que chegam até nós, né, que a gente conhece. Pessoas que não tiveram jeito. Marido já divorciou, já casou, já está lá com outra família. Mulher que já divorciou, já está com outra família, já tem até filhos, filhas. Ah, mas a igreja que eu congrego não me aceita do jeito que a Bíblia diz, pastor. O que eu faço? Busca uma igreja, nem que essa igreja seja mais longe da tua casa, mas que ela esteja mais próximo da palavra de Deus. Fuja da presença desses fariseus. Louvado seja Deus. Repita, a mulher samaritana já tinha passado 5 maridos. O que ela tinha não era dela, mas ela tinha passado 5 que era dela. Jesus a condenou? Não. Jesus deu água para ela. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Nós vimos muitas causas, né? Louvado seja Deus. Mas não brinque também, né? Ah, pastor, estou numa luta. Você saber quando o casamento é Deus, as coisas dão certo, tá? As coisas deram certo lá 20, 30 anos, por que vai divorciar agora? Então, cuidado, né? Vigia. Vai orar. Mas orar, né? Não é 2 minutos de oração, não. Não é, meu Deus, estou aqui, me ajuda, não. Lágrima no chão. Joelho no chão. Louvado seja Deus, né? Jejum e oração, e você vai ver que os desejos da carne vão embora também. A ira vai embora, né? A contenda vai embora. Deus dá sabedoria, Deus apazigua. Nós vamos fazer mais uma breve oração. Estarei orando por você nesta hora. Eu peço para você, louvado seja Deus, põe a mão sobre a sua cabeça ou sobre a sua enfermidade, e eu estarei orando, e Deus estará te tocando e te curando. Deus estará abrindo portas, Deus estará te abençoando. Louvado seja Deus. Oremos a Deus, Deus grande, santo, maravilhoso, eterno Pai. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, confirma, ó Deus, um milagre sobre este povo, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é grande para operar maravilhas. Poderoso é o Senhor para curar. Poderoso é o Senhor para transformar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos adverte. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos corrige, que nos orienta. Obrigado, Deus amado, pela mensagem do teu evangelho. Meu Pai amado, cuida deste povo, orienta, meu Pai, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este adolescente, este mancebo, este ancião. Vai curando, ó Deus, com o teu poder. Toca agora, Jesus, sobre esta enfermidade. Enfermidade bate em retirada, meu Jesus, te repreende. Espírito de depressão, sai desta vida, sai deste corpo. Legião diabólica, sai agora. É em nome de Jesus, meu Deus, te repreende. Sai daí, legião das trevas. Sai agora em nome de Jesus. Larga este corpo físico agora em nome de Jesus. Está acorrentado todo espírito imundo. Lance para distante aqui. Lance para distante este homem. Lance para distante esta mulher. Espírito imundo, bate em retirada agora em nome de Jesus. Toda dor, toda infecção, sai agora, desapareça em nome de Jesus. O meu Deus te repreende. Espírito das trevas, o meu Deus te repreende. Sai agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, sai agora, queima, Jesus. Vai queimando todo o mal pela raiz. Queima todo o mal, queima toda obra maligna. Queima, Jesus, abre as portas. Traz a bênção e a vitória para este povo. Meu Deus, confirma um milagre sobre os teus servos, sobre esta tua serva. Ajuda, ó Deus amado, este homem, através deste evangelho. Usa, ó Deus amado,
os irmãos, as irmãs que louvam o teu nome. Meu Pai amado, usa através do louvor, usa através da ministração da tua palavra, usa através da revelação da tua palavra e através dos dons espirituais. Meu Pai, desce, ó Deus, sobre esta vida com os dons e talentos. Entrega, ó Deus, para este homem as ferramentas necessárias para sobreviver. Meu Pai, eu te peço sobre esta casa, sobre este lar. Meu Deus amado, sobre esta empresa. Meu Deus, abre as portas. Confirma, ó Deus, o milagre sobre este casamento. Este casamento que estava arruinado, meu Pai. Opera as tuas maravilhas. Este irmão, esta irmã, ó Deus, que está buscando uma nova aliança. Meu Pai amado, o Senhor é a aliança perfeita. O Senhor sabe, ó Deus, que necessitamos antes mesmo de nós pedirmos, mas o Senhor gosta de nos ouvir pedir. Meu Pai, confirma, ó Deus, traz esta mulher a sabedoria perfeita, este homem a compreensão, o espírito de compreensão, meu Pai. Derrama, ó Deus, sobre este homem, meu Pai, o espírito de compreensão. Meu Pai amado, o espírito de mansidão. Derrama sobre este homem, sobre esta casa, sobre este lar. O sol da justiça reina, Jesus. O Senhor é o sol da justiça. Reina agora sobre esta família. Reina agora sobre os casais. Meu Deus, eu oro pelos casais, eu oro pelas famílias. Nós decretamos o milagre sobre as famílias, a união. Repreende, ó Deus, todo espírito de desunião, toda tranqueira, bate em retirada. Abre os olhos deste homem para que veja, abre os olhos desta mulher para que veja, para que contemple, ó Deus, a tua glória. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.